Eu sou o Pedro Pônei, do Violator, do Brasil, aqui no SWR Barrocelas Metal Fest número 19. Somos o Violator, uma banda do Brasil, formada em 2002. A gente faz thrash metal old school, thrash metal direto. E a gente, desde então, é uma coisa que a gente leva das nossas vidas desde que a gente era criança até hoje. Mas a gente tenta sempre tocar o mais rápido que a gente pode, o mais intenso possível. E nesses anos todos a gente já viajou pelo Japão, Europa algumas vezes, América do Sul toda, o nosso país, o Brasil também. E lançamos aí acho que uns 4 discos oficiais, 2 EP, né? Entre EPs e discos, e lançamos alguns splits. Enfim, temos uma parte importante da nossa vida, essa dedicação total ao thrash e ao Violator. Assim. Acho que uma coisa que a gente desde muito moleque se jogou, assim, a gente com 18 anos o Capaça tava entrando, o aniversário do Capaça de 18 anos foi dentro do ônibus viajando pro Paraguai, que foi a nossa primeira viagem pra fora do Brasil pra tocar lá com os nossos amigos do Overlord. E a gente sempre fez parte, sempre teve muito conectado com essa rede de pessoas que é o underground, com as bandas, né? Então mais do que ser de alguma maneira alguma banda que se destacou e alguém foi lá e pegou a gente foi construindo essa rede de contatos, essa rede de amigos, né? A gente se sente parte disso, tanto quanto as pessoas que estão aqui no show. A gente tava agora vendo camisa de metal e comprando disco, sei lá. Então, assim, a gente se sente parte desse movimento e com os nossos amigos dentro disso, porque a gente vê o underground como uma rede de amizade internacional. Dentro dessa rede de amizade internacional, a gente foi conhecendo outras bandas, a gente foi tocando, a gente foi viajando, mas é surpreendente pra gente também pensar... Agora tem 10 anos que saiu o Chemical Assault, do tanto que a gente conseguiu viajar, conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis, tantas bandas que a gente admira profundamente, a gente tocou junto. Então é incrível saber dessas coisas, sendo que a gente fez isso só com a nossa música, assim, né? Sendo que nunca, pro Violator nunca teve outra coisa, assim. A gente nunca quis fazer dinheiro com a banda, a gente nunca quis que isso fosse uma fonte de status, nada do tipo, assim. Até porque, eu acho bom falar isso, porque na Europa é muito diferente a maneira como o metal funciona do que num país como o Brasil ou na América do Sul, assim. E eu acho que talvez com Portugal a gente carregue muitas semelhanças devido à nossa cultura ser tão similar. Mas enfim, você ser um headbanger no Brasil é você ser de alguma maneira estigmatizado o tempo inteiro, assim, sabe? Claro, você vai ser mal visto na escola, depois no trabalho, depois no supermercado. E isso de alguma maneira a gente carrega. Eu acho que assim, de alguma maneira isso vira um tipo de raiva contra o mundo, assim, sabe? Não aguento mais todo mundo, sabe? É uma sensação de a gente contra o mundo, assim. Por isso que o underground ganha essa coisa tão poderosa, assim, que funciona de uma maneira subterrânea, assim, por todos os lugares. Aconteceu já tem 10 anos, mais ou menos.
E agora já meio que já tá acabando, assim. Acho que talvez o auge desse boom do retorno do thrash foi em 2008, talvez, não sei, né, 2007, 2010, por volta desses anos, assim. Acho que a coisa agora já diminuiu bastante, assim. Agora o Violator é uma coisa que a gente faz desde antes disso, né? Assim como várias outras bandas. Violator não é pioneiro de nada. Tem muitas bandas que faziam isso antes do Violator. Mas enfim, a gente vinha fazendo isso de antes disso, porque era coisa que a gente gostava. A gente se identifica, quando nós quatro estamos tocando junto, a gente se identifica com essa agressividade, assim, com essa intensidade que o thrash tem, essa troca de energia que o thrash tem. Não quer dizer que a gente escuta só isso, né? Que a gente só gosta desse tipo de música. A gente era amigo de antes da banda. Totalmente parte do que é o Violator. Da maneira como a gente entende o Violator. Nós éramos amigos antes da banda. O Cambito entrou depois, mas o Cambito esse ano completa 10 anos e o mais importante sempre foi isso, a amizade antes, assim. Não, eu fiquei surpreso, tipo, a gente vai ter a banda principal do dia, assim, isso é uma doideira, cara. O show aqui foi incrível, a gente tocou aqui em 2012, na última turnê da Europa, foi em Braga, né, na verdade era meio fora de Braga, assim, eu acho, isso, nos arredores. E foi um show incrível, cara, muita energia, assim, com as pessoas invadindo o palco, assim, do jeito que tem que ser um show de thrash mesmo, assim, foi incrível. Eu acho que nisso a gente tem um sangue quente, assim, que a gente compartilha nisso, e a energia do thrash é essa mesmo, né? Mas o Brasil tá vivendo uma situação terrível, uma situação horrível, cara. A gente tá vivendo um golpe de Estado, mais uma vez. Eu sei que muitos portugueses aqui adoram novela da Globo, parem de consumir drogas, amigo. Mas aqui, o Brasil tá vivendo um momento muito delicado, muito difícil, cara, muito difícil pra gente. E na Europa não é diferente não. É nos momentos difíceis que a direita e os fascistas vão se levantar, cara. E a gente tem que estar muito ligado, muito de olho pra bater eles de volta pro chão, sacou? Fascismo nunca mais. Eu acho bem interessante você falar nisso, porque isso é uma coisa que eu tenho falado inclusive nos shows do Violator, assim, porque tem a música que a gente faz, de alguma maneira, o thrash é uma música sobre a realidade, né? A gente de alguma maneira tá falando sobre o mundo que a gente vive, sobre cada lugar vai refletir isso, assim, seja em Portugal, seja na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Então faz parte disso, nós estamos vivendo esse momento intensamente no Brasil, e é claro que isso faz parte das nossas vidas. Mas enfim, o Brasil está vivendo um momento muito difícil, muito delicado, em que a gente está vivendo um golpe, acho que a palavra é essa mesmo, não tem... Os golpistas ficam querendo disfarçar, mas é um golpe, não é um golpe militar como a gente viveu nos anos 60, é um golpe de força, mas é um golpe que é mais apropriado ainda para os nossos tempos, porque ele pode estar totalmente travestido de legalidade, travestido de respeito às normas da democracia liberal, mas é uma disruptura, é um processo de ruptura no Estado democrático de direito, podemos falar assim. Então a gente está vivendo um momento de golpe no Brasil, com o governo que a gente tem, é um governo ruim pra caralho, impossível de defender, mas ainda assim, exatamente, essa é uma lição. Sempre pode ficar pior, o Tiririca tava errado. Sempre pode ficar pior, e não é só isso, cara. Independente do governo ser ruim ou não, pra minha visão, eu sou uma pessoa de esquerda radical, talvez, você possa dizer assim. Mas, então é um governo ruim, porque é um governo que tá... que nos últimos tempos fez toda a política pelo qual ele não foi eleito. Fez a política dos ricos, fez a política dos bancos, fez a política do ajuste fiscal cortando no trabalhador. E
Mas ainda assim, eu não acho que isso é motivo da gente tirar o presidente e colocar os caras que nunca... eles estão sempre no poder há 30 anos no Brasil. Todos os governos, esses caras estão sempre no poder. E agora eles vão tomar o poder sem ter tido nenhum voto na eleição. É o PMDB, Michel Temer, que é o vice-presidente, e o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, que é o cara que arquitetou o impeachment, exatamente. Tem uma coisa que é o seguinte, a realidade que a gente está vivendo na América do Sul é essa, coisa da América do Sul, historicamente nunca funcionou só o Brasil, só a Argentina, só o Chile, a gente tem, porque nós somos uma região, nós somos uma região periférica do mundo, e as coisas funcionam em bloco lá, atendendo dinâmicas mundiais do capital. Então a gente teve ditadura militar fudida, violentíssima nos anos 60 e 70. Há quem queira de volta, que loucura, né? A gente errou fudido na nossa compreensão de história de sociedade, né? Para ter gente defendendo torturador, cara. As pessoas querendo tortura de volta, é inacreditável isso. E aí a gente teve governos neoliberais nos anos 90, sacou? E agora a gente teve também uma onda de populismo de esquerda, né? Na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Brasil. E agora o que a gente está vendo é o desmonte pelas elites desses governos populares e populistas. E o problema deles está aí. Mas enfim, a gente não precisa entrar nessa discussão agora. E o que a gente está vivendo isso é agora. A elite está tomando de volta para eles. E o que a gente vai ter, cara, é 10 anos de fudição no Brasil e toda a América do Sul. Trabalhadores perdendo direitos. Mas a relação com a Europa é o seguinte, é porque... É nos tempos difíceis, cara, que a direita avança. É nos tempos difíceis que o fascismo levanta, que o fascismo vem. Exatamente, nunca é quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fáceis e tal. Agora, vocês aqui na Europa, vocês têm uma parada dificílima pra lidar, que é a questão dos imigrantes, cara. Né, os refugiados. E não é nada que eu como aqui, ó, um vocalista de uma banda de metal vai apresentar uma solução pra esse problema complicadíssimo. Não, cara, é uma parada difícil mesmo, é muito difícil. Quem diz que tem uma solução fácil pra isso, tá enganado, não sabe nada de geopolítica, enfim, é difícil. Só que é justamente nesses tempos difíceis que o fascismo vem e come a mente da galera e dá resposta fácil pra gente resolver as coisas. Então, no Brasil eu sinto a mesma coisa. A gente tá vivendo um momento difícil e é nesse momento difícil que o pior do ser humano vem à tona. E aí que a gente tem que tentar segurar isso e qualquer vitóriazinha, mesmo que seja pequena, é importante. Violator tá terminando a turnê na Europa agora, Death Descends Upon Europe 2016. Foram somente 4 shows, mas é o que dá no nosso ritmo de hoje, assim. E a gente tem vários outros shows marcados, vamos pra Manaus com Napalm Death, a gente toca com o Farscape e as melhores bandas do thrash lá da nossa região, a gente vai tocar com eles na Cidade do Sul, lá em Cascavel. Temos alguns shows marcados aí pro ano e a gente pretende fazer alguma coisa, gravar músicas novas e de repente fazer alguma coisa, umas 2 músicas, um EP, uma coisa, de repente a gente gosta disso, né? A gente falou do EP, a gente gosta assim de poder fazer formatos mais rápidos com músicas rápidas, então.
Bom, um grande abraço a todos os nossos amigos e amigas portugueses. Obrigado por virem. Espero que vocês gostem da loucura aí. E um abraço do Violator. Valeu. United for Trash.